Wes Craven é um dos nomes mais importantes do cinema de terror das últimas décadas, né? O cara fez Pânico, fez The Hills Have Eyes e teve também lá na década de 80 ele, o queridíssimo Fred Krueger, de A Hora do Pesadelo. Lá em 84 foi o primeiro, passou aí 10 anos, em 94 ele fez um outro filme que pra mim, com exceção do primeiro, é o melhor dessa franquia. E que não é tão relembrado assim, não é tão falado, muita gente não conhece e hoje a gente vai relembrar ele no Histórias Perdidas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje pra gente falar de filme clássico, filme bom, filme que marcou a minha vida aí no iniciozinho, quando eu tava começando a ver filme de terror, que é O Novo Pesadelo, o Retorno de Fred Krueger. Cronologicamente, o sétimo filme da franquia. Como eu disse antes, tá? Vou repetir. O que eu mais gosto é o primeiro, sim, dirigido pelo Wes Craven, lá de 84 e tal. Tem o Dream Warriors, que é o terceiro, né, que eu também gosto. Agora, esse aqui, O Novo Pesadelo, eu gosto pra caramba, porque mais uma vez o Wes Craven, ele inventa a roda, né? Ele é a New Line procurando o cara pra fazer mais um filme da franquia, porque a franquia, meu amigo, é daquele jeito, né? Começou aqui e tava assim, descendo, e já tava enterrada praticamente depois do sexto filme, com a pá de cal, e convenceram o Wes Craven a fazer esse novo filme. Ele falou, tá bom, eu vou fazer, mas eu vou trazer um negócio diferentão, vou trazer um novo fôlego aí pra A Hora do Pesadelo, e na minha opinião ele conseguiu. O Novo Pesadelo estreou em 1994, 2 anos antes da franquia Pânico dar as caras. E o que é a franquia Pânico? É muito conhecida pela metalinguagem, né? Brincar ali com a linguagem dos filmes e filme de terror, dentro de filme de terror, etc, etc. Só que 2 anos antes, o Wes Craven já faria isso em Um Novo Pesadelo, só que com o universo do Fred Krueger. E aqui ele vai até mais além, né? Porque ele pega os atores, ele pega ele mesmo, o Wes Craven faz o Wes Craven dentro desse filme. E ele traz para esse universo onde supostamente o Fred Krueger invade a realidade e passa a ir atrás dessa galera. Ó, só aquela observação, esse vídeo tá cheio de spoiler, tá? Se você nunca viu esse filme, ele tá lá no HBO Max pra você ver, recomendo bastante. Depois você volta aqui pra saber mais sobre o que acontece na história, porque a gente vai relembrar tudo que rola nesse filme. Não é segredo que Fred Krueger, feito pelo queridíssimo Robert Englund, é um dos personagens de terror mais marcantes aí do cinema de terror, do cinema slasher, com aquela pegada sobrenatural, dos pesadelos. É um bicho que dá medo, é um bicho que tem aquele tom sarcástico, é um assassino que ele tá indo pra te matar, ele faz piada com a sua cara e com certeza foi o pesadelo de muita gente aí, tá? Agora percebam como nesse sétimo filme, com a volta do Wes Craven na direção, ele não só muda nesse aspecto da metalinguagem, como a grande maioria desse sétimo filme é um terror psicológico. Ele não é muito bem slasher, não. E talvez isso tenha decepcionado algumas pessoas. A galera que às vezes estava esperando um filme padrão do Fred Krueger e não encontrou aqui. Tem elementos, com certeza, tem uns momentos, principalmente ali dos últimos 30 minutos do filme, mas até lá a construção disso é pura tensão e paranoia na cabeça da protagonista. Será que ela está sendo perseguida pelo Fred Krueger ou ela tá mal das ideias? A atriz Heather Langenkamp, que fez a Nancy, a protagonista lá do primeiro filme, volta como ela mesmo. E aí o Wes Craven ele teve uma nova ideia para um novo filme.
dentro da história do filme, tá? Então ele convida a Heather, eles estão ali, o Robert Englund também faz ele mesmo, e a Heather, ela é meio traumatizada com o primeiro filme, ela tem visões, tem pesadelos, ela não gosta muito de lembrar do Fred Krueger, né? Então é engraçado, porque quando ela vê o ator Robert Englund ali no filme, tem uns momentos que rola uma certa tensão, um medinho dela, mesmo sendo só o pobre do ator. Enquanto o Heather tá nesse dilema, será que é uma boa ideia participar desse filme? Meu Deus, né? Será que o Fred Krueger, ele tá na realidade? Porque a primeira cena do filme mesmo é um pesadelo dela, que pra mim é uma das melhores cenas do filme, que é as garras ali, a mão do Fred Krueger, tá nos bastidores de um filme e ela começa a atacar o pessoal ali. Então, a partir de então, ela fica psicada, ela fica com aquilo na cabeça, ela recebe telefonemas, é pesadelo atrás de pesadelo. O filme ele tem 1h40 e poucos, e repare como 1 hora do filme, basicamente, eles trabalham com as garras do Fred Krueger. É um mãozinho do Família Addams, só que o Fred Krueger aterrorizando ali em pequenos detalhes, em pequenos momentos, e só lá pro terceiro ato é que a gente tem a figura do Fred Krueger realmente dando as caras e indo atrás da Heather. Mais um motivo pra gente não considerar precisamente esse filme como um slasher. O Wes Craven, ele tenta criar essa atmosfera aí até a catarse final, sem mostrar muita coisa. Não só a Heather tá sendo atazanada pelo Fred Krueger, como o Dylan, o filho dela. Você conhece esse menininho de algum lugar. Ele é o Mico Hughes, o mesmo molequinho lá de Cemitério Maldito, o primeiro filme, que, rapaz, dá aquela gelada na espinha. E nesse filme também, ele tá um pouco mais velho, ele consegue, com as caras e bocas que ele faz, com certo desespero, algumas vozes ali que ele usa de vez em quando. Criança, filme de terror, você já sabe como é que é, né? E ver os bastidores desse filme, a galera ali no comecinho criando os efeitos práticos, o Wes Craven dirigindo o pessoal e toda a equipe, a Heather vai para entrevista lá falar sobre um suposto novo filme e eles surpreendem ela, né? Se fosse aqui no Brasil seria, sei lá, um arquivo confidencial do Faustão, mas não é bem isso, porque o Robert Englund surge nessa entrevista assustando ela como Fred Krueger e ela fica ali com o negócio na mão. E essas sacadas narrativas do Wes Craven é genial, tá? Na minha opinião. Para aquela época era um negócio diferentão. Hoje em dia tem muita metalinguagem e tal nas séries, nos filmes, mas pra você ver, lá em 1994... quase 30 anos, a direção do Wes Craven também conta muito aqui, a maneira como ele vai criando essa tensão de uma maneira mais até pé no chão, realista, filmando a Heather de uma maneira desconfortável, né, deixando aquele arzinho de será que essa mulher tá enlouquecendo ou isso de fato tá acontecendo? Like what? Existe também a criatividade nas aparições do Fred Krueger, nas mortes que acontecem, talvez não tão enfatizadas como outros filmes da franquia, como no primeiro filme, mas elas acontecem aqui pontualmente falando. Inclusive, tem um lance bem interessante em relação a esse sétimo filme, porque o visual do Fred Krueger, ele é diferente, né? Você vê que o rosto dele é mais na carne viva ali, porque no original ele é todo queimado e tal, tem uma diferença. Esse visual aqui seria o visual que o Wes Craven ia utilizar no primeiro filme. Ele foi descartado. Não só o visual, mas o comportamental desse Fred Krueger. Porque, mais uma vez, Fred Krueger tem essa coisa meio brincalhão, aquele tiozão do pavê que vai matar você a qualquer momento. Aqui ele é mais dark, ele é mais sombrio, ele é mais sério, né? Então também seria essa característica original do Fred Krueger, né? Então o Wes Craven teve a oportunidade de usar aí 6 filmes depois, né, do primeiro filme. A primeira vítima desse filme aqui é o marido da Heather, né? Ele tá voltando pra casa porque ela fala, ó, tá dando ruim aqui, o Dylan, nosso filho, tá mal. O cara volta de madrugada e aí ele tá começando a pescar
a querer dormir. E aí chega o nosso Garrinha, né? O Fred Krueger ali na cena no carro, né? Que vai indo ali pro jeans do cara. E aí ele acaba pegando o rapaz que bate o carro e se dá mal. Obviamente, isso acaba afetando muito Heather e o filho Dylan. E não só a Heather, a atriz, está tendo, né, essas paranoias. O próprio Robert Englund, o próprio Fred Krueger, tá tendo ali uma paranoia com o personagem dele, né? Tem um quadro ali, tem um momento que ele conversa por telefone com a Heather, ele tá pintando um quadro que tem essa nova versão aí do Fred Krueger, e depois o Robert Englund, ele some do filme, ele desaparece. É como, sei lá, se o ator tivesse surtado ali dentro da história, ou terá sido pior, será que ele foi morto pelo Fred Krueger? É claro que o Wes Craven vai meter aquele clássico sonho dentro do sonho, ou melhor, pesadelo dentro do pesadelo, né? Tem uma hora que a Heather tá tentando dormir e tal, e vem a garrinha, né? E por pouco ela acorda ali, não é atacada, ela desce, o Dylan, o filho dela, tá lá na cozinha daquele jeito, isolado, esquisito, sozinho. Ele tá cantando aquela musiquinha Never Sleep Again, e aí ele vai pra cima da mãe dele, com as facas de pão, de manteiga, né, grudada ali na mãozinha dele, como se fosse as garras do Fred Krueger. Heather sobrevive aí aos pesadelos, ela vai encontrar um tempo depois o Wes Craven, ele vai falar para ela desse novo filme, que ele tá tendo uns pesadelos e tá escrevendo o roteiro. Ela fala, meu amigo, você já parou para pensar que isso pode estar dando ruim na vida real e tal? E aí ele vai contar, na verdade, vai revelar para Heather a real aí, né? Ele fala que o Fred Krueger, ele é uma entidade, né, que estava preso nos filmes que foram feitos aí. Olha que viagem. Nos 6 filmes que tinham da franquia, né, e de alguma forma aqueles filmes aprisionavam aquela entidade. Como os filmes acabaram, a entidade conseguiu aí ficar vagando e estava querendo vir para a realidade. Então, segundo Wes Craven, o personagem ali do diretor, eles precisavam fazer um novo filme com o Fred Krueger, com essa entidade, tendo a Heather fazendo a Nancy, a personagem dela no primeiro filme, mais uma vez derrotando o Fred Krueger para tentar dar fim de vez no bicho. Sim, é uma viagem, tem que suspender a descrença, né? O Wes Craven tava doidão na hora que pensou, mas é isso aí. Dramatically speaking, it makes perfect sense. You played Nancy after all. E é nesse momento do filme que finalmente o Fred Krueger ele passa, né, a aparecer, a se materializar ali como a nova versão, né? E aí no caso é essa entidade ali que é o Fred Krueger. E se ele conseguir matar a Heather, ele vai se livrar e conseguir ir para o mundo real. É como se ela fosse o único empecilho para ele dominar tudo. Então a Heather escapa do Fred Krueger lá na casa dela, corre até o hospital, porque o Dylan ele acabou ficando internado. A médica lá do hospital tá achando que, sei lá, a Heather pode estar judiando o menino ali, fazendo alguma coisa com ele, não confia muito na mãe. Tem uma cena muito boa que a Heather tá ali do lado da cama do Dylan, né? E o menininho, ele começa a falar com uma voz como se ele fosse o Fred, e aí chama o Raul ali, vomita na cara da mãe, e depois a médica entra pra tentar ali, né, apaziguar a situação, e a médica vira o Fred Krueger. Ela acorda, né, o Dylan não tá lá, foi levado pra fazer uns exames. E agora o filme tem um negócio interessante, porque a Heather ela não pode deixar o filho dela dormir, né? Porque se o filho dela dormir, tem essa ligação dos dois, né? A mãe e o filho. Se os dois dormirem, o Fred, a entidade, vai aparecer e vai dar ruim. Mas as enfermeiras, a médica lá do hospital estão complicando a situação. Obviamente eles não acreditam no que está acontecendo, querem fazer o moleque dormir a qualquer custo e elas acabam conseguindo, né? Tem uma enfermeira que de surpresa ali dá uma injeção no molequinho, ele cai no cochilo e a babá dele que estava cuidando no momento ali acaba morrendo, né? Uma cena que ela é arrastada ali pela parede e fica o rastro de sangue no teto até que ela capota. O Dylan sai sonâmbulo por aí e agora a Heather tá desesperada atrás do moleque.
Uma outra cena marcante desse filme e que não envelheceu tão bem, mas ainda assim é divertida de assistir até hoje, o Dylan ele tá sonâmbulo e ele passa por uma rodovia cheia de carros. Nas nuvens ali, à noite, surge Fred Krueger. Como o moleque tá andando dormindo, né? Então ele pega com as garras dele numa versão gigante e fica brincando ali, sadicamente, enquanto a mãe vai assistindo o moleque ali na rodovia e levanta, abaixa, levanta, abaixa. E por pouco o moleque não vira patê de beterraba, né? A Heather consegue ir pra casa dela. O John Saxon, o ator que fez o pai dela, tá lá também. E aí é que o filme tem mais uma virada. Que a Heather percebe que o John Saxon tá fazendo o pai dela mesmo. Ele não é o John Saxon, se é que deu pra você entender. Ela tá fazendo o pai dela, que é policial. E aí é como se eles estivessem no primeiro filme. E ela não é a Heather mais, agora ela é a Nancy, a personagem lá do primeiro filme. A casa mudou, tem o quarto dela, tem a rua lá, Elm Street. Nessa hora, Dylan some e para Heather encontrar o filho, ela toma umas pílulas ali para adormecer, conseguir entrar lá no mundo dos sonhos e assim ela faz, né? E é legal que ela vai entrando ali pelos lençóis da cama, que é tipo umas catacumbas, né? E aí ela encontra o filho e logo aparece Fred Krueger, que passa a perseguir os dois com as suas garras, o seu sorrisão, né? Tem um momento lá que a Heather desmaia e aí fica Fred atrás do molequinho. E é nessa cena que a gente tem aquele momento em que o Fred, a entidade, quer engolir o Dylan, né? E ele abre o bocão ali e por muito pouco ele não engole o moleque. A Heather surge, salva o filho, só que tem um outro momento que é muito legal também, que o Fred Krueger, ele usa a língua dele para enrolar a cara toda da Heather, sufocar ela ali, quase que mata ela, só que dessa vez é o filho que ajuda a mãe. Mãe e filho conseguem escapar do bichão, queimam ele ali, né, numa fornalha, dá pra gente ver ali o Fred se transformando no demonhão, as catacumbas desabando e tal, eles saem dali e vão direto pra cama deles. É uma viagem maluca, mas é isso aí. Eles conseguem sair do reino da entidade. Heather e Dylan se abraçam e aí uma outra cena legal, que a Heather olha na cama da onde eles vieram e tem o roteiro do filme completo lá. Ela começa a ler, folhear, tem até uma mensagem do Wes Craven, né, escrito lá em caneta: obrigado Heather por fazer, né, esse último filme, né, meio que obrigado por derrotar o Fred Krueger de vez. E aí as falas deles estão lá no roteiro, bonitinho. Inclusive, o molequinho pergunta: isso aí é uma história? E tá lá, isso aí é uma história? E ela começa a ler ali uma historinha pra ele. Enquanto a câmera vai se afastando, fim de Um Novo Pesadelo, o retorno de Fred Krueger. Cara, é isso. É um filme maluco, tem ideias loucas, mas ele é criativo, ele é ousado, ele tem a sua abordagem diferente. Mais uma vez, estamos falando de um filme de quase 30 anos, né? E que acabou influenciando o próprio Pânico e outros filmes que viriam depois também. Então, eu gosto muito. Tem algumas ideias meio perdidas, tem um ritmozinho ali no meio que ele dá uma travada, ok, mas eu ainda acho um dos melhores aí de longe dessa franquia. Eu dou uma nota 8 para O Novo Pesadelo, o retorno de Fred Krueger. E você já tinha ouvido falar desse filme? Você conhecia esse 7º capítulo? Você não gosta por algum motivo? Você também acha que é um dos melhores? Deixa aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixa o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir. Caso o YouTube não tenha te mandado, um grande abraço e até mais.